A minha teoria é que se você não sabe nada sobre uma área de uma ciência, que é ciência também, chamada administração, você acaba sendo vítima de alguém colocar o preço na sua coisa, alguém dizer o quanto vai custar a sua coisa, alguém dizer que, olha, vai custar tanto, você é obrigado a aceitar, imaginando que alguém fez uma conta certa para você. E não é isso. E às vezes, porque alguém sabe exatamente fazer a conta e sabe que você não sabe fazer a conta, você acaba perdendo tudo isso. Eu preciso começar a falar o que desvaloriza a periodontia do dia a dia. Por que fala que pério não é valorizado, que as pessoas não valorizam? Desvaloriza a pério de todos os dias, incluindo limpezinha, profilaxia, essa é a pério de todos os dias. Existem outros procedimentos periodontais que eu acabo não falando muito, porque eu gosto de falar dessa pério que é de todo dia, que é recorrente, que está na sua vida clínica de todos os dias. O que desvaloriza? Da limpezinha de graça. Fazer limpezinha baratinha, cobrar limpezinha por nada. O que também desvaloriza é ter tão pouco tempo clínico que só dá tempo de fazer um jatinho. Isso desvaloriza. Que não dá tempo de conversar. E não tem como. O que é agregar valor? Agregar valor, por exemplo, pensa numa coisa que vale muito para você. Vale muito para você, talvez, um celular que você, dentista, tenha na mão, porque eu imagino que por você ser dentista, você tem um celular melhor, porque precisa tirar foto, que precisa comunicar com as pessoas. Isso tem valor. Valor vale a pena. Você vai tirar foto, você vai comunicar com as pessoas, e pode ser que você pague um pouco a mais pelo celular que você tem, porque você valoriza isso. Porque alguém ensinou que isso tira foto, que isso comunica melhor, que ele tem mais velocidade, tem mais memória, o que quer que seja. Mas desvaloriza aquilo que você não consegue criar valor, aquilo que você não consegue explicar, aquilo que você não consegue fazer o paciente entender. E para a gente conseguir ter clareza mais sobre isso, eu vou trazer pontos da administração, tá? Então, vocês não desmaiem, mas são coisas assim para a gente fundamentar, só para a gente não ficar assim, que não tô aqui no blá, 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 tá? Isso daqui tem referência bibliográfica. E a gente tem uma coisinha assim, ó. Dentro da teoria da administração, existe alguma coisa que cria alguns preços de referência. De onde que o paciente, ou as empresas, ou os dentistas, ou as pessoas inventam o preço? Existe uma coisa chamada, entre aspas, preço justo. O preço justo ou não é justo, ele está entre aspas, porque ele não existe. E que a administração é uma ciência humana. E como uma ciência humana, ela não tem uma coisa assim, tem que ser assim. E na odontologia, eu demorei muito para entender que tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Mas na administração, que é uma ciência humana, muita coisa pode e muita coisa é variável. E, por exemplo, o preço justo é um preço que os consumidores acham que o produto deveria custar. E este preço justo, entre aspas, envolve o que ele acha, aonde ele vai, qual é o nível de vida dele, que tipo de consumo ele tem, que tipo de coisa que ele prefere. Envolve muita coisa, o lugar que ele é atendido, o tipo de profissional que ele é atendido, um monte de coisa, o quanto ele ganha. Existe também uma coisa assim, o limite máximo do preço que ele está disposto a pagar, o limite mínimo do preço que ele está disposto a pagar. Porque às vezes, o máximo é, acima de tanto não é justo para mim, ou acima de tanto eu não quero. Ou às vezes, você também está disposto a alguma coisa de bom preço, mas muito menos do que aquilo, coisas muito baratas também estão relacionadas com pouca qualidade. Aqui, eu volto no tema anterior, quando a gente fala desvaloriza pério. Então, assim, fica muito baratinho, periodontia de brinde, misturada junto com a orto, isso desvaloriza, porque é tão sem valor, assim, tão não vale nada, que fica tudo junto. Então, não é legal. Porque para ele ser valorizado, ele tem que ter algo. E para também criar valor, precisa ter tempo de envolver o paciente, como muito bem foi falado, né? Preço de referência também é os preços históricos do concorrente. Mais ou menos, a pessoa tem pago tanto por esse procedimento, tanto no outro procedimento, mais ou menos não tanto. E nessa história, os dentistas ficam perdidos,
Porque eu já ouvi alguém falar assim, olha, eu não sei o quanto eu vou cobrar da pério, porque é como se fosse um tabu, como se fosse proibido falar o quanto você está cobrando para fazer tal coisa, porque os dentistas ficam ofendidos. Enfim, não é esse único método de precificação, mas você tem que fazer aquilo que você faz valer a pena. E o método melhor de precificação não é o preço que o outro colocou, ou que às vezes a pessoa pergunta para mim, eu, professora, me dá um valor para quanto mais ou menos eu vou cobrar uma raspagem. Gente, quanto mais ou menos é uma coisa que varia tanta coisa que é o que eu vou falar na aula de hoje. Depende de muita coisa. Isso daqui está muito variável. O que é justo para um, para outro? O que é justo para uma madame da sociedade? O que é justo para uma pessoa assalariada? O que é muito que as pessoas querem pagar de acordo com o nível de graduação, de estudo ou o nível da clínica? O quanto mais ou menos as pessoas estão cobrando que talvez você não saiba, talvez você saiba, mas fica sabendo pelo nível de aceitação para o paciente. Então, o cliente, ele tem uma ideia, mas isto não é base para tudo. Eu tenho mais um item para a gente refletir. Existem estratégias de preço, então ali de cima do menos valor para o máximo de mais valor, estratégia de preço, como é que a gente vai formar preço? E tem a referência bibliográfica aqui, preço é uma coisa que é muito estudado e é uma das coisas que compõe o mix de marketing. Compõe. Preço é uma coisa, não é tudo, porque entra numa coisa estratégica de tudo. E de tudo que você vai pensar para compor o seu preço, tem uma coisa chamada preço isca. Preço isca é, por exemplo, quando o supermercado coloca lá na televisão que ele está cobrando peito de frango por não sei quanto, e você olha e fala, nossa, que barato que tá. E você vai lá comprar o tal do peito de frango, mas acaba comprando um sabão em pó, que também já que você está lá, você compra um sabonete, já que você está lá, você compra outra coisa, porque já que está lá. Essa é uma estratégia. A estratégia do preço isca é quando os dentistas dão a limpezinha de graça, só para você ir lá, tudo bem, mas você nunca mais vai cobrar a limpezinha. É uma estratégia. Então, eu não estou aqui para julgar quem usa isso, mas eu estou para dizer no Pediária e no mini curso Pério da Virada que a pério é uma oportunidade e se pério é preço isca, é o baratinho para ter o paciente para vir fazer outras coisas, você vai estar sempre na odontologia curativa. Se você não cobra para limpezinha, você jamais vai conseguir cobrar a sua limpezinha, porque ela é sempre uma limpezinha. E talvez seja melhor você não assistir mais essa live, porque isso aqui não faz sentido. Preço isca é um nada, é o máximo do desvalor. Porque o paciente vai pensar assim, por que eu vou pagar se é de graça? Sempre é de graça. Vou lá, é de graça, por que eu vou no outro? Ou ele vai num dentista periodiário ou peristart, ele se encanta pelo que ele recebe e nunca mais vai naquilo. Porque tem uma coisa assim, olha, quando a profilaxia é maravilhosa, eu quero que o paciente entenda assim, puxa vida, é tão maravilhosa essa profilaxia, nem imagino como seja o resto, nem imagino como seja a restauração, nem imagino como seja outras coisas. E se você usa a estratégia do preço isca, e o dia que o paciente não tiver mais procedimento para fazer, vai ficar inventando cárie, vai ficar fazendo o quê? Ou então não vai ter mais, ou o paciente que não tem procedimento curativo para fazer não serve mais, e é por isso que preço isca não é legal. Tem a estratégia do preço, da precificação baseado no custo. Isso é mais ou menos o que as empresas de preço enxuto acabam fazendo, em outras palavras, onde as clínicas onde fazem um preço bem enxuto acabam se baseando. É baseado no custo, baseado no trabalho pelo volume, não tem nada de errado nisso, mas você pega com base no que cada coisa que custa, e você faz a estratégia de preço. A periodontia custa bem pouco, e talvez por conta dessa estratégia baseada no custo, que é mais ou menos assim, ó, você vai fazer pão para vender. Aí você faz a conta do ingrediente do pão, coloca um X em cima do pão e vende o pão. Pois é, mas profilaxia não é pão, educação em saúde não é pão. Porque às vezes a gente fica muito focado só no procedimento e não é o procedimento só.
existe toda a conversa, existe tudo aquilo de agregação de valor que a gente pode fazer, e é por isso que, para a periodontia, a pior estratégia é baseada no custo. Principalmente porque custo de pério é gaze, luva, babador descartável, sugador descartável, talvez evidenciador de placa, só custo baixo, baixíssimo. A estratégia de preço pode ser baseada na concorrência, assim, ou quanto que você cobra para fazer uma raspagem, ou quanto que está a sua profilaxia, é muito, é pouco. A estratégia baseada na concorrência não leva em consideração quanto você estudou, quanto você encanta o paciente, quanto você valoriza, o quanto você faz, o quanto você coloca de diferente. E a desvantagem da estratégia da concorrência é que te iguala. Você é igualzinho, porque o outro cobra tanto, você vai cobrar tanto. E a melhor estratégia é baseada no valor, que é o último que eu vou falar, que é a estratégia periodiária. Eu vou explicar por quê. Porque você fica só escutando a concorrência, você fica só concorrendo. E a pior coisa que qualquer pessoa vai fazer é concorrer pelo preço. Já que fulano cobra tanto, vou cobrar mais barato. E daí ele vai lá, pesquisa aqui, pesquisa lá, e às vezes o seu custo é muito maior do que aquilo que você está cobrando, e às vezes assim acaba ficando mais. O seu custo te leva abaixo. Então, nem sempre isso vai te ajudar. Aí tem uma outra estratégia de preço, que é o preço discriminatório. O preço discriminatório é meio assim, o nome é de discriminação, que você diferencia as pessoas. E na periodontia, esse tal desse preço discriminatório, ele cabe porque a gente tem na periodontia pessoas que têm muito cálculo, muito cálculo. E se tem muito cálculo, como é que a gente vai comparar uma raspagem de quem tem muito cálculo, olha, passou a vida sem fazer uma instrumentação e depois ele passa lá e acaba fazendo uma agenda, uma raspagem, daí você tá com aquilo tabelado. Como é que você vai cobrar a mesma coisa tabelada para uma outra pessoa que talvez acabe fazendo que tenha pouquíssimo cálculo, ou que a pessoa tem uma higiene maravilhosa? Então, na periodontia, mesmo que seja uma sessão de profilaxia, às vezes tem o marido, às vezes tem a mulher, mas o marido tem cálculo até as orelhas, e a mulher tem uma higiene maravilhosa. Vai fazer a mesma coisa? Se você faz a mesma coisa para todo mundo, isso significa que é tudo igual e você não está usando uma estratégia de preço chamada preço discriminatório. Não tem como comparar. Não sei se os cabeleireiros cortam o cabelo mais barato quando ele é curto e fácil de cortar quando ele é comprido. Eles cortam, porque dá mais trabalho. É diferente. Corte de cabelo curto, corte de cabelo médio. É diferente. E na periodontia, a gente pode ter, às vezes, um fumante cheio de mancha, às vezes a gente tem o diabético cheio de bolsa, com grande formação de cálculo. Nós temos muitas coisas a levar em consideração e isso precisa ser pensado. Para esta questão específica na pério, eu preciso dizer que é preciso ter conhecimento. Porque o conhecimento vai fazer com que você antecipe. Olha, tem bolsa, não tem cálculo, não tem doença, tem lesão de furca, tá mais grave, tá menos grave, tá difícil. Enquanto você não estimar isso e não conseguir ter uma ideia, fica difícil. E tem o preço baseado na demanda, que a gente começa a chegar para onde a gente está no periodiária, que é um dia, a gente vai ter a agenda mais cheia, porque a gente começa a criar uma demanda bola de neve, porque o paciente vem na manutenção. Quando enche a agenda, se você mantém o mesmo preço, você vai morrer de trabalhar. Ou você vai ter que arrumar mais braços para trabalhar, porque também é uma queixa dos periodontistas ou dos dentistas que conseguem fidelizar. Eles são capazes de fidelizar, mas chega um momento que eles não aguentam mais. E aí, isso já aconteceu comigo, e a minha sugestão é que a gente consiga organizar isso e tenha mais braços para trabalhar. E tem a estratégia baseada no valor, que é o que a gente fala no periodiária. A estratégia no valor é mais ou menos você dizer o seguinte, que por que você vai comprar um perfume caro? Por que compra um bolso Louis Vuitton? Por que você compra alguma coisa? Por que você compra um iPhone? Porque isso significa valor. Porque vale a pena. E falando na estratégia de valor,
O valor é uma coisa que, daquilo que você agrega e que isso vai lhe permitir ter um preço maior. E no preço maior, tem coisas que fazem o paciente ou o cliente ficar menos sensível ao preço. Então, fatores que levam a uma menor sensibilidade ao preço. O que faz o cliente sentir menos o preço que está sendo aplicado naquilo que ele está adquirindo? Uma coisa, o produto é exclusivo. Quando eu falo na Pério da Virada, que vai ser o mini curso Pério da Virada, nós estamos falando de um produto exclusivo. Porque Pério Diário é uma coisa que eu inventei, é uma metodologia, é um método, é uma sequência de procedimentos que vai fazer. Olha, não tem outro lugar que vai fazer, porque eu que inventei isso. O produto é exclusivo. Vai ter uma profilaxia apaixonante se for aqui, desse jeito, comigo, porque só eu faço isso. Isso diminui a sensibilidade ao preço. Isso faz com que alguns pacientes de dentistas peridiária mudem de cidade e falam, tchau, doutora. E vai na outra cidade, vai num dentista, vai no outro, vai um monte de dentista e não tem ninguém que faça isso daquele jeito. Mas, como o produto é exclusivo e a gente consegue fazer uma coisa de super valor, super qualidade, o paciente volta, vem visitar. Eu tenho um paciente que ele vem do Rio de Janeiro uma vez por ano. E ele vem comigo. É a confiança adquirida comigo. O cliente pode entender que não há substitutos. Não tem, ou são poucos, ou são raros. Tem um paciente que vem de tal lugar para vir, eu tenho uma paciente que vai vir do litoral, vai cruzar o estado para vir se consultar, porque me encontrou como uma pessoa de confiança e de referência. Isto é gerar valor. Esta é a proposta do Peridiária. Esta é a periodontia valorizada. É isso que é o caminho do mini curso Pério da Virada. É isso que eu estou falando que você vai conseguir fazer a virada do seu consultório. Ou o produto possui mais qualidade, prestígio ou exclusividade. Assim como, às vezes, você não compra um calçado melhor, porque você sabe que ele é melhor, mesmo que ele seja um pouco mais caro. Tem gente que compra um celular e fica exibindo, porque eu tenho tal celular, é o prestígio. Ou tem gente que compra tal carro para exibir que tem tal carro. Não sei se tem isso da odontologia, tá? Mas ou exclusividade, e exclusividade às vezes é um ambiente mais calmo, sem tumulto. Eu conheci um palestrante que ele falava sobre clínicas odontológicas de luxo. Clínica odontológica de luxo tem que ter horário disponível, tem que ter espaço, não tem que ter tumulto, não pode ter gente circulando, um monte de gente. Porque, às vezes, as coisas mais baratas, você sabe que é barato, você não se importa em ficar cheio de gente, maçarocado num lugar. E pode ser também uma outra opção, o preço é pequeno em relação ao custo total do produto. Por exemplo, o paciente paga 15 mil, 30 mil para fazer um protocolo cerâmico. E aí a gente inclui um irrigador com uma manutenção preventiva. Isso é um nada relacionado a tudo que o paciente pagou. A gente inclui uma manutenção preventiva dentro do plano de tratamento ortodôntico, dentro do Invisalign que o paciente colocou, dentro da reabilitação que o paciente colocou. Gente, o paciente paga 20 mil para uma reabilitação, 30 mil para uma reabilitação, mas não inclui uma tal de uma manutenção preventiva. Que seja R$1.000 por uma coroa, R$1.500 por uma coroa, e não inclui uma manutenção preventiva. Isto é um nada. Ou às vezes o preço é uma pequena parte da renda total do cliente. O que acontece, meu sócio, ele dizia assim, se é caro ou se é barato, depende do quanto o paciente ganha. Depende do quanto você ganha. Se você acha isso caro ou barato, depende de quanto você ganha. Porque para alguns clientes isso é nada. E para alguns isso é muito. Isso é muito relativo. Tem isso também. E o que nós queremos no Peridiária é conseguir desenvolver toda uma questão para a gente conseguir ser exclusivo, ter qualidade, a gente entender que, embora a periodontia básica de todos os dias tenha um custo menor, um preço menor, comparado a tudo que ele vai fazer, o potencial de lucratividade é grande e a possibilidade de recorrência, porque vai voltar sempre. Eu ensino como fazer isso no mini curso Pério da Virada. Ele vai voltar sempre e ele vai estar sempre fazendo procedimentos de novo. E assim,
eu queria comentar assim, ó, qual a estratégia de preço utilizar na Pério? O que a gente tem que pensar como estratégia de preço para Pério? Para Pério, se você não pensar em agregar valor, se você não pensar em colocar coisas diferenciadas, se você não pensar em sempre conseguir fazer coisas diferentes, únicas, não vai rolar. Por isso que eu falo, preço isca é nada. Você ficar comparando preço porque a concorrência cobra tanto, não te leva para muito lugar, a não ser aquele lugar que todo mundo faz, o lugar comum, o que é o igual. E é por isso que no Pério Diária, e eu vou falar isso no mini curso Pério da Virada, que começa segunda-feira, eu vou falar por que é tão diferente. O que a gente consegue fazer como estratégia de diferenciação, de ser o único, para que isso seja muito bom, único, desejado, agradável, para que a periodontia seja uma experiência tão agradável, principalmente quando já saiu da fase de tratamento, para ele entrar na manutenção e ele volte com recorrência. E aqui eu quero contar um pouquinho do que os dentistas periodiários estão conseguindo. Dentista periodiário está conseguindo migrar de convênio para o particular. Como? Eles migram porque o paciente entende que, no convênio é assim. O convênio é o básico. Se convênio fosse marmita, se convênio fosse comida, convênio seria marmita. Marmita mata fome, serve para sobreviver, custo baixo, serve ao propósito, mas você não vai ter filé mignon na marmita. Se você quiser uma coisa diferente, não é no convênio. E assim, não tem nada de errado em a gente dizer que, olha, existe isso é o básico. O paciente sabe que é isso. O convênio não pode te exigir que você faça o melhor do melhor do melhor. Não tem como. Você vai fazer o muito bem feito, mas o tradicional. E a proposta do Periodiária é fazer uma periodontia tão diferenciada, tão sensacional, tão única, que isso seja valorizada, porque eu vou ensinar você a valorizar isso. Os dentistas periodiários estão conseguindo que os pacientes venham. Os dentistas periodiários estão conseguindo uma renda grande, recorrente, estável com esses pacientes que sempre voltam. Eles estão conseguindo se diferenciar. Eu tenho endodontistas que estão começando a ter mais periodontia do que endodontia. Porque a endodontia vem e faz uma sessão única e vai embora. A periodontia tem recorrência. Eu tenho dentistas que estavam quase fechando o consultório na pandemia e depois que entraram e conseguiram colocar o método, eles conseguiram alavancar os resultados, a ponto de no mês seguinte duplicar o resultado, no outro mês triplicar os resultados. Isto foi a possibilidade, mas tem que agregar valor. Por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas dizendo que espichar um pouco mais das sessões para dar mais sessões. Como assim a gente vai fazer um tratamento? Se fizer com ultrassom, vai ser só profilaxia? Gente, a gente não está vendendo nem sessão. Claro, é o jeito de pensar, como uma ciência humana da administração. Não é uma sessão, é o tratamento, é o resultado.